A paz do Senhor, pretinhos, a paz do Senhor, família, a paz do Senhor, igreja. Meu nome é Deiliene e eu sou professora da Escola Dominical da classe dos juniores, pretinhos de 9 a 11 anos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, na liderança dos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior e pastora Jaqueline. Nós estamos estudando as viagens missionárias de Paulo e a nossa lição, a lição de número 8, Paulo em Jerusalém. O nosso textual está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23, que diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho. E a nossa leitura bíblica está lá em Atos 21, 1 ao 34. Nessa lição nós vamos falar sobre as perseguições, continuar falando sobre as perseguições na vida de Paulo, né? E nós vamos entender, né, que apesar das perseguições, nós não podemos parar. Apesar das perseguições, nós não podemos deixar de pregar as boas novas do Evangelho, porque nós fomos chamados para isso, para anunciar o Evangelho de Cristo. E o objetivo da nossa lição é saber que como é precioso anunciar a palavra de Deus. Apesar das circunstâncias, nós devemos continuar a pregar o Evangelho, assim como Paulo fazia. E nessa lição nós vamos falar da viagem de Paulo a Jerusalém, né? Os desafios que ele enfrentou ali em Jerusalém. De todas as viagens de Paulo, nós podemos considerar que a viagem para Jerusalém foi uma das viagens mais arriscadas. Paulo, mesmo assim, não desiste dessa viagem. Ele tinha certeza que a sua viagem era da vontade de Deus. E Paulo prossegue com sua viagem. E ele chega a Cesareia, fica hospedado na casa de Filipe por alguns dias. E lá chega um rapaz chamado Ágabo. E esse rapaz, quando chega, pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos e ele diz para Paulo: assim como eu estou amarrado aqui, os judeus fará com você. E Paulo não fica assustado, mas todas as pessoas que estavam ali ficam muito tristes, porque eles não queriam que isso acontecesse com Paulo. Então eles tentam fazer Paulo desistir da viagem, mas Paulo não desistia, porque ele queria que quanto mais pessoas ouvissem a palavra de Deus, ele estaria feliz. Então ele não desistia, ele queria anunciar o evangelho, mesmo sabendo o risco que ele correria. Paulo sabia que Jesus amava a humanidade e ele queria levar aquele evangelho da salvação para que as pessoas conhecessem e fossem salvas através da mensagem. E você? No lugar de Paulo, o que você faria? Você desistiria da viagem sabendo que você corria um grande risco? Que situação complicada de Paulo, né? Mas assim como Paulo, nós podemos também passar por algumas situações assim. E neste momento, nós devemos manter a fé e a convicção que nós temos e cremos no nosso Deus. E essa convicção é que faz com que nós prosseguimos, né? E pregamos a palavra apesar das circunstâncias. Às vezes as pessoas vão rir de nós, às vezes não vão acreditar naquilo que estamos falando, mas nós temos que prosseguir apesar das situações, apesar das perseguições, apesar das tristezas que às vezes poderemos enfrentar, nós devemos prosseguir. E quando os amigos de Paulo ficaram sabendo aquilo, eles ficaram muito tristes e tentaram convencer Paulo a desistir da viagem. Mas Paulo disse para eles que ele estava pronto não só para ser preso, mas também para morrer pelo evangelho de Cristo. Então, depois de tanto tentar, eles viram que não tinha jeito. Paulo não iria mesmo desistir. Então, eles aceitaram que Paulo cumprisse a vontade de Deus. Após alguns dias, Paulo partiu para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele se reuniu com alguns irmãos, Tiago era um deles. E Paulo foi visto no templo. E algumas pessoas, os judeus, eles não gostaram da cena que eles viram. E então, eles se revoltaram contra Paulo. Pegaram Paulo e começaram a bater nele, tiraram ele, arrastaram ele para fora do templo. E eles só pararam de bater em Paulo quando os soldados chegaram. E os soldados tiveram que tirar Paulo ali diante daquelas pessoas e levaram ele para dentro do quartel-general por causa da fúria da multidão. Paulo foi amarrado com correntes, né? E ali ele ficou preso. E mesmo assim,
Paulo não desanimou. E Paulo falava: eu não dou valor à minha própria vida. O que importa é eu cumprir o chamado do Senhor. O chamado dele era para pregar o evangelho. E Paulo se importava, se preocupava apenas com isso, em pregar o evangelho. E o interessante que eu vejo é o cuidado de Deus para com Paulo, a intimidade que Deus tinha, que Paulo tinha com Deus e o cuidado que Deus tinha para com Paulo. Ele era alertado de tudo o que aconteceria com ele, de todas as perseguições. Paulo era alertado por Deus, né? O Espírito Santo falava a Paulo de tudo que ele sofreria, porque assim ele manteria a sua fé e enfrentaria aquelas perseguições, aquelas lutas com coragem e se mantinha firme, com fé, crendo que o Senhor estaria sempre com ele. E Paulo sempre falava: não importa a minha vida, mas importa que o evangelho seja pregado. Paulo foi vitorioso em seu ministério porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha discernimento do Espírito Santo para fazer as coisas certas, para tomar decisões certas. Nós aprendemos com Paulo que todo cristão deve manter a comunhão com Deus para conhecer e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, que você seja como Paulo, um exemplo para essa geração, que você seja como Paulo, firme, fiel e constante para fazer a obra de Deus e pregar o evangelho. Que Deus te abençoe. Até a próxima!